Wesley, a gente está vivendo um momento em que se evidencia muito a saúde mental das pessoas num período pós-pandemia, né? Ansiedade, depressão, situações comportamentais que já eram evidentes ficaram muito mais evidentes no pós-pandemia, né? E a gente vive também uma aceleração muito grande num período de transformação da sociedade, que as pessoas não se sentem com tempo o suficiente para executar as próprias tarefas, para dar conta das demandas que existem em torno de si. Como hoje tentar lidar com essas dores que são inerentes a muitas pessoas, né? Por exemplo, a ansiedade. Muitas pessoas estão me perguntando aqui sobre ansiedade. Como lidar com a ansiedade? Essa pergunta foi inclusive da Lefu, que é minha parceira aqui no podcast, em tudo que a gente está construindo. Equilíbrio em tempo pós-pandemia. Como lidar com essa ansiedade, né? A ansiedade é muito complexa, né? Muito. Assim, pensa que são perguntas que daria para responder em vários níveis, né? Sim. Mas pensa assim, imagina que você coloca duas pessoas sentadas em uma mesa com peças de madeira em cima da mesa. Essas pessoas não estão se olhando, essas pessoas estão olhando para baixo, essas pessoas não estão conversando e não tem nada no ambiente botando a vida delas em risco e elas não estão se exercitando. Você não deu nada para elas de droga, nada. Você vai medir a frequência cardíaca dessas pessoas e está 160 batimentos por minuto. Aí você olha o que elas estão fazendo, jogando xadrez. Elas estão tendo uma resposta comportamental de um corredor. Cortisol, adrenalina, coração batendo, digestão parou, suando. Mas elas estão só pensando. Não existe nada acontecendo, não tem um músculo se movimentando. Elas só estão pensando. Então olha como hoje você nunca vai ver um cachorro, um chimpanzé ou um gato ansioso por isso. Claro. Eles vão ficar ansiosos se tiver um predador, se faltar comida, se estiver em perigo de algum risco, de alguma forma. Salvo isso, eles não vão ficar ansiosos. Então nós animais humanos, hoje nós desenvolvemos um nível de interação social complexo ao ponto da gente não ter, isso é até um artigo que foi publicado esse ano por um pesquisador chamado... Opa, encerrou o vídeo. A gente estava falando sobre ansiedade aqui com o pessoal da live e o quanto hoje o fato do ser humano ter essa característica de se debruçar sobre atitudes do pensar, exercitar o cérebro e que isso reverbera no corpo por meio dos batimentos cardíacos, de uma ação fisiológica muito acelerada, é diferente dos animais. Né? Pensa assim, ó. Você dificilmente vai ver um pet seu estressado se ele não faltar comida, água ou ele tiver em perigo, ou se ele não estiver em perigo. Outros animais, eles têm um mecanismo de resposta ao estresse, por incrível que pareça, semelhante ao nosso. Para você ter uma noção, Ivan, quando você fica estressado, um eixo se ativa no seu cérebro, chamado eixo hipotálamo pituitária adrenal. A adrenal é acima dos rins. Então, o hipotálamo e a pituitária são regiões do seu cérebro envolvidas com resposta ao estresse, liberam hormônios que lá no seu rim vai liberar cortisol, glicocorticoides, na sua suprarrenal, acima do rim. Pensa assim, uma ave, um anfíbio e qualquer outro mamífero, um réptil, tem a mesma resposta. Desencadeia a mesma resposta frente a uma situação estressante. Então, resposta ao estresse, eu estou falando de estresse porque neurobiologicamente estresse e ansiedade são semelhantes. A resposta química. Resposta ao estresse é uma resposta comportamental altamente preservada no mundo animal. Os animais respondem a situações estressantes como nós. Nós respondemos como os animais. Porém, o animal humano desenvolveu uma região do cérebro chamada de córtex pré-frontal, que só nós temos desenvolvida nesse nível, nessa complexidade, que faz com que a gente consiga ativar essas regiões envolvidas com resposta ao estresse sem existir o estresse. Então, por exemplo, um cachorro, ele vai ficar com esse eixo ligado, um gato vai ficar com esse eixo ligado se você botar um cachorro muito bravo perto dele. Mas se você tirar o cachorro, ele não é capaz de pensar. Não, acabou. Não, no outro dia ele não vai ficar pensando, vai vir aquele cachorro aqui de novo. Acabou. O eixo de resposta ao estresse, ele é muito importante para a nossa existência. Desde que seja ligado em momentos específicos. Sim.
Não pode ser sempre. Então, para o ser humano evoluir, para conseguir se adaptar, etc., é importante que esse eixo funcione.